Senhoras e senhores, prezados alunos, vamos dar continuidade então à nossa 12ª aula, conversando então com as senhoras e senhores sobre os slides dessa aula 2.5 e 2.6, utilização e interpretação das informações da Carta de Mercator, importância das cartas náuticas e sua atualização. Na verdade, são informações genéricas, informações amplas, né, que todos têm que conhecer, tem bastante bem definida, coisas importantes aqui nessa aula, né, sobre escala, sobre, novamente, cálculo de declinação magnética na carta, tá? Então a gente vai falar sobre todos esses detalhes aí, né? E vamos então tentar fazer nessa metade de aula, essas duas aulas aí, a aula 2.5 e 2.6, acredito que seja possível para que na próxima aula já seja presencial, né? Como eu falei a vocês, não esquecerem de levar os instrumentos básicos de precisão, lápis, borracha, compasso e régua paralela para a aula, certo? Aquela carta de instrução ainda não precisa levar não, tá? Quando for precisar eu aviso, tá legal? Só os instrumentos de precisão quando for aula presencial. Esses tem que ter, cada um seu, para que possa treinar. Quem quiser treinar, quem não quiser vai assistir o outro treinar, certo? São todos de maior, estão fazendo faculdade, ninguém aqui é criancinha para ficar de dadá, né? Certo? Vamos lá então, pessoal, vamos dar uma olhada nos slides dessa aula aqui, tá certo? A gente concluir então nossas aulas online, quer dizer, depois vai ter algumas que deveriam ser online, mas a gente vai acabar dando presencial ou não sei, vamos verificar ainda como é que vai se comportar, né? Porque eu queria evitar ir aí a bordo realmente por conta dessa questão, a pandemia não acabou realmente, vai ser uma coisa meio perigosa, mas vamos lá, vamos tentar fazer o que tem que ser feito. Objetivos dessa aula: interpretar a carta náutica, resolver problemas na carta. Claro que isso aqui vão ser os objetivos que a gente vem a fazer na nossa aula prática, né? Entender um pouco da carta. Cartas náuticas: definição, principais elementos, confiabilidade e precisão e atualização. Definição: são documentos cartográficos, né, projeções cartográficas que resultam de levantamentos de áreas oceânicas, mares, rios, canais, lagos, lagoas ou qualquer massa d'água navegável e que se destinam a servir de base à navegação, certo? Então a Carta Náutica, que é nossa principal publicação, né, para nós que somos profissionais do mar, né, essa é a definição formal de carta náutica, né? A projeção de mercado, como eu falei a vocês, é a mais empregada, a mais usada. As cartas náuticas fornecem informações sobre profundidades, né? A gente vai ver que são númerozinhos espalhados pela carta. Aí tem mais profundidade em relação a quê? Qual é a referência? Daí tem o datum horizontal, o datum vertical, né? A gente vai ver então que isso está lá definido lá, qual é digamos assim, a referência de profundidade. Perigos à navegação, certo? A gente quer navegar, não quer ficar preso a um banco, não quer ficar encalhado, não quer bater uma pedra para acontecer um acidente, uma colisão. Bancos, pedras submersas, casco só sobrado. Se alguém não sabe o que é um casco só sobrado, é um navio que afundou. E existem algumas representações na carta. Às vezes um navio que afundou e não aparece na água, ou seja, ele está afundado a 5 metros, 3 metros, ou então aparece o mastro dele, aparece uma parte do casco, né? Então cascos só sobrados são navios afundados que ou aparecem ou não, mas todos os dois casos são importantes, que depende do seu calado, certo? Vocês vão estar em navio aí de calado de às vezes 25, 30 metros, então um casco só sobrado mesmo lá no fundo do mar, com bastante água, é perigoso passar sobre ele. Natureza do fundo chama tensa. A gente vai ver que a tensa é muito importante, principalmente para a questão do fundeio. Então a gente, na carta, tem essas informações, se por acaso é lama, se é areia, se é pedra. Então a gente vai ver que tem informações na carta sobre a natureza do fundo. Sobre os fundeadouros são importantes, né, na nossa navegação. Está em mau tempo, está precisando fazer um fundeio de emergência, é só olhar na carta que você localiza rapidamente os fundeadouros, certo? As áreas de fundeio, que são aquelas áreas já, digamos assim, para esperar para entrar no porto, né, para fazer algum tipo de... Então essas áreas existem também nas cartas. Auxílios à navegação em geral, faróis, faroletes, boias, etc. As altitudes, né, na área terrestre, essa parte bege aqui é a área terrestre, então tem as altitudes que também tem uma referência diferente
da referência das profundidades. As profundidades a gente vai ver que é a média da baixa-mar de Cisígia e das altitudes é o nível médio do mar. Então são duas, digamos assim, referências verticais, né, para informações distintas, né, e referências distintas. Aqui é a média das baixas-mares de Cisígia e aqui é o nível médio do mar, para as altitudes de respeito aqui à parte de terra, né? Pontos notáveis ao navegante, é importante, né, saber em terra o que eu posso marcar, uma igreja, um farol, uma torre, uma caixa d'água. Então tem várias informações e a gente vai ver que a tal da carta 12.000, que é a carta que mostra todas as simbologias da carta, nos ajuda muito nessa parte aí. O que é essa marquinha aqui? Daí tem que procurar na carta 12.000 e a gente vai fazer exercício disso aí em sala de aula, eu espero. E linhas de costa, elementos de maré, tem outras informações na carta também que são importantes. Então, reticulado, o que é reticulado? É o conjunto de meridianos e paralelos, né? Os meridianos são todos perpendiculares e espaçados igualmente entre si, e os paralelos são também paralelos, né, entre si, mas espaçados diferentemente, né? Vai aumentando à medida que a latitude vai crescendo, certo? Por conta das latitudes crescidas, certo? No reticulado a gente tem aqui na vertical a escala de latitudes, que é o único local onde você pode medir uma distância nessa carta, que ela vai ser considerada daí correta. A distância que você mede aqui vai ser igual ao que você mede em terra, certo? Então vai ser uma distância equidistante, vai ter a propriedade da equidistância, desde que você meça a distância na escala de latitude. Se você medir na escala de longitude, vai estar errada. Escala, principais elementos da carta. A escala da carta, né? A escala da carta é uma carta, você pode fazer ela, né? Um mapa mundi todo cabe numa folha de papel, lembra? Ou então a Baía de Guanabara cabe na mesma folha de papel. Isso aqui é a escala, certo? A variação, né? Aquilo que a gente tem no papel com aquilo que a gente tem na vida real, na Terra, né? Em uma carta de Mercator, a escala de longitudes é constante, as de latitudes varia em função das latitudes crescidas. A gente já repetiu isso aí, né? A escala natural é a escala de latitudes em um determinado paralelo, normalmente o paralelo médio. Isso é citado na carta náutica. É onde se medem as distâncias sem deformações. Mas na verdade é aquilo que eu falei, ali sem deformação alguma seria nessa escala natural, mas se você medir na escala de latitude, mais próximo possível dos pontos que você quer, você vai ter a menor deformação possível, tá? Escala é a relação entre um valor gráfico na carta e um valor real correspondente na superfície da Terra. Então, se a gente pegar uma folha de papel com o mapa mundi, a mesma folha de papel com a Baía da Guanabara, dá para ver que são escalas diferentes. Uma tem todo ali, né? Vai ser uma escala menor e uma escala maior, tá certo? As escalas menores, né? Quanto maior a escala, maior o detalhamento, certo? Então, quer dizer, na verdade, quando a gente tem uma folha de papel só Baía da Guanabara, a gente vai ter muito mais detalhamento do que eu tiver o mapa mundi inteiro. A Baía de Guanabara vai ser uma coisa muito pequenininha, certo? Então, quer dizer, quanto maior detalhamento, significa uma carta que a gente vai chamar ela, vai ter uma carta maior, de maior escala, né? Certo? Maior escala significa que eu vou ter menos área nessa carta, nessa escala, né? Olha lá. A escala proporciona a ideia da relação entre o trecho da Terra abrangido pela carta e sua representação na carta, né? Então, ou seja, para cada centímetro aqui, ó, 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros nessa, né? Então, para cada centímetro, 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros. Então, se a gente quiser fazer a mesma medida, a mesma unidade de medida, né? Se aqui é 1 centímetro vai daqui até aqui, isso é medida gráfica, né? Medido gráfico. A medida na Terra, essa distância aqui vai corresponder a 5 quilômetros. Então, para eu ter 1 para 1 aqui, olha só, 1 para 5 aqui, seria transformar esses quilômetros em centímetros, olha aqui, ó, seria, né, 5 quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Por isso que é isso, ó, 1 centímetro corresponde nessa escala aqui a 500.000 centímetros. Então, o importante da escala é isso, pessoal, é que aqui, ó, 1 para 500 é uma fração adimensional, uma fração que não tem se é centímetro, se é quilômetro, se é metro, vale qualquer uma, certo? E sempre vai representar
o primeiro número a distância gráfica e o segundo a distância na Terra. Então 1 para 500 mil significa 1 centímetro para, já que 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros, a gente botou as duas unidades iguais. Para eu cancelar as duas, tem que botar centímetro e centímetro. Então vai ser 1 para 500 mil, tá certo? Isso aqui é a escala. Escala é valor gráfico na carta sobre o valor real na Terra. É assim representada, 1 para 10 mil, né? Escala numérica, o valor real e a escala gráfica, tá certo? Então tem essas três formas de demonstrar na carta lá, tá certo? Com comprimento gráfico, com que comprimento gráfico, ou seja, na carta, seria representado uma distância de 500 metros em uma carta na escala de 1 para 10 mil. Uma regra de 3 simples, pessoal, certo? Como eu falei, 1 para 10 mil, eu posso botar aqui 1 metro para 10 mil metros, não tem problema nenhum, tá? Você bota aqui a unidade que você quer. 1 para 10 mil, assim como 500 metros na Terra, corresponde a quantos metros na carta. Mas a gente não bota metro em carta, porque uma carta tem mais ou menos 1 metro. A gente já bota que vai ser 1 centímetro, né? Um que comprimento, ele não pede aqui nenhum valor, mas na verdade a carta geralmente a gente bota um valor, uma unidade mais baixa, né? Então vamos ver qual foi o valor escolhido aqui na resolução, ó. Escala de 1 para 10 mil, a distância real 500 metros. Comprimento gráfico na carta, a escala é valor gráfico na carta por valor real na carta, certo? Então olha só, o que ele fez? 1 para 10 mil, o valor real na carta é 1. Aí eu posso botar 1 centímetro, pode botar 1 metro para 10 mil metros se quiser, não tem problema nenhum. Mas ele botou 1 milímetro para 10 mil milímetros, escolheu esse aqui nessa solução. Então 10 mil milímetros é milímetro, centímetro, decímetro, metro, né? Então 10 metros. Então 1 milímetro corresponde a 10 metros. Então a gente vê, se 1 milímetro corresponde a 10 metros, 500 metros, né? É só fazer uma regra de 3. 1 para 10 metros vai ser 500 metros para x, tá certo? Tá? Aqui, ó, se eu fizesse aqui a relação 1 milímetro, em vez de... Eu botei milímetro nos dois, como eu falei, é adimensional, né? E 10 mil milímetros corresponde a 10 metros. Então, se eu botar 500 metros aqui, se eu igualar para 500 mil milímetros, né? E vou fazer essa conta, olha lá. X está para 500 metros. Então, olha lá, x, 500 metros vezes 1 milímetro, x dividido por 10 metros. Vai me dar, então, 50 milímetros, igual a 5 centímetros. Então, na escala de 1 para 10 mil, certo? A distância real de 500 metros lá na Terra vai ser representado na carta por uma distância de 5 centímetros. Tá certo, pessoal? Tá? A escala de 1 para 10 mil, olha lá, 500 metros vai corresponder a 5 centímetros. Tá certo? E também pode ser o contrário. A gente vai ter um problema agora que vai fazer o inverso. Vai dizer quanto é na carta e quanto vai ser na vida real, quanto vai ser na Terra. Quanto mede na superfície terrestre em metros, aí já pede metros aqui. Uma dimensão cujo valor gráfico medido sobre uma carta na escala de 1 para 25 mil é 15 milímetros. Então, isso aqui é mais complexo o problema, né? Como eu disse, 1 para 25 mil é adimensional, mas é a escala. Então, se eu botar aqui 1 para 25 mil, vai ser 1 milímetro para 25 mil milímetros. Então, quer dizer, se é 15 milímetros na carta, se eu botar 15 milímetros corresponde a x, tá certo? Então aqui vou descobrir o valor em milímetros, depois transformo em metros, certo? Ver se é assim que ele fez, olha lá. Escala 1 para 25 mil, comprimento gráfico na carta 15 milímetros. Distância real, qual é a distância real? A fórmula é sempre essa, valor gráfico na carta, valor real na Terra. A carta é 1 para 25 mil, que pode ser qualquer unidade, metro, centímetro, já que a gente está trabalhando com milímetros, então deve ser 1 milímetro, né? Ó, 1 milímetro para 25 mil milímetros. 15 milímetros na carta vai representar quantos milímetros na Terra? É isso que ele está perguntando, certo? Ó, voltando lá a pergunta que ele fez lá. Quanto mede na superfície terrestre em metros uma dimensão cujo valor gráfico medido sobre uma carta na escala de 1 para 25 mil é 15 milímetros, né? Então, tudo aí já, certo? Olha lá, eu tenho que... Então, essa regrinha de 3, daí vai ser x vezes 1, 15 vezes 25 mil. Em milímetros, mas eu quero em metros, depois transformo em metro, né? Ó, 25 mil milímetros vezes 15 milímetros vai dar 375 mil milímetros. Milímetro, centímetro, decímetro, metro. 375 metros. Aí está. Certo, pessoal? Pessoal, esse problema de escala é sério. É um problema que tem que ser bem entendido. Vai cair na prova, vai cair na vida, muitas vezes, tá? Tem que saber
fazer bem esse problema de escala, tá certo? Entender o que é essa forma, uma fórmula simples, uma regra de 3 sempre resolve, mas tem que entender bem o que é a escala, né? E principalmente a gente vai ter outras informações agora importantes. Atenção! Quanto menor o denominador da escala, maior a escala. É só pensar, né? Se eu pegar uma escala 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2 significa 1 metro no gráfico corresponde a 2 metros na Terra. Aí se eu pegar 1 para 1, que é menor, quanto menor o denominador da escala, maior a escala. 1 para 1 significa 1 metro na gráfico, significa 1 metro na Terra. Então, certo? A escala maior é aquela que representa melhor a carta. Como eu falei, lembra quando eu botei no papel o mapa mundi e botei a Baía de Guanabara? Aqui está a Baía de Guanabara, certamente é uma escala menor, uma escala onde o denominador é bem maior, tá certo? Do que o mapa mundi. Quanto maior a escala, maior o detalhamento. E é assim que a gente quer o maior detalhamento possível. Nós estamos navegando, nossa importância é qual? Segurança da navegação. Esse é o foco do profissional do mar, certo? Conduzir seu navio, sua tripulação, os passageiros, a carga, o próprio navio, protegendo o meio ambiente com segurança. Então, quanto mais detalhado tiver, e aí a gente vai ver que tem uma regra que diz sempre que você tiver uma carta de maior escala naquela área, você deve usar obrigatoriamente aquela carta, tá? Grandes escalas, pequenos trechos, pouca diferença de latitude entre seus extremos, porque como eu falei, é diferença entre pegar um mapa mundi numa folha de papel e a Baía de Guanabara, certo? Grandes escalas, são pequenos trechos. Então a Baía de Guanabara é uma escala muito maior, mas você só tem a Baía de Guanabara. Ali a diferença de latitude entre o mapa mundi, que vai de 90 a 90 para a escala para Guanabara, vai ser bem diferente, né? Pequenas escalas, grandes trechos. Aí seria a carta com mapa mundi, tá certo? Então, pequena escala, uma carta ampla, que é só para conhecer, para se planejar. Para navegar, você vai navegar sempre na escala com maior detalhamento, na escala com menor denominador da escala, da carta que você tiver, obviamente. Você não, eu quero uma menor. Não tem, então não tem jeito, tem que navegar naquela que existe, certo? Porque aqui as cartas vão estar onde? Vai estar no catálogo de cartas náuticas, certo? Catálogo de cartas e publicações, lembra? Aquela publicação que eu já falei para vocês lá atrás. Escalas, atenção, sempre que uma área for abrangida por cartas náuticas em escalas diversas, deve-se navegar na carta de maior escala. Já falei, maior grau de detalhes. Então, numa carta aqui, a gente vê, ó, nessa carta da Baía de Guanabara, tem vários quadrados. Cada quadrado desse é uma escala, é uma nova carta que pode ser uma escala maior. A gente tem que ver as escalas, então, certo? Certamente aqui vai ser uma escala melhor para poder fazer uma navegação por dentro da Baía da Guanabara, tá certo? Sempre você navega na carta de maior escala, de menor denominador, certo? Aí está, ó, a carta novamente, aqui a gente então tem que ver, quando você entra entrando aqui, ó, está navegando aqui, entrou aqui, tem que passar para essa carta aqui, entrou aqui, tem que passar para essa carta, certo? Então você vai, por isso que tem que ter todas essas cartas no seu navio, tá certo? Para você poder fazer a navegação na carta com maior detalhamento, na carta que vai lhe dar mais segurança à navegação, tá certo? Aqui é a classificação genérica das cartas, né? Pequena escala, média escala e grande escala, né? Aí estão as variações, aqui a navegação oceânica é menor que 1 para 1,5 milhão, né? De média escala entre 1 milhão e 1 milhão e 750 mil. De cabotagem 1 milhão e 500 mil e 1 milhão e 150 mil, vai diminuindo o denominador, ou seja, vai aumentando a escala, certo? Pequena escala, navegação oceânica. Aqui é média escala e aqui grande escala. Cartas de grande escala, 1 para 150 mil até 1 para 50 mil. E portos, ancoradores, canais estreitos, maior que 1 para 50 mil. Ou seja, o denominador ainda é menor do que esse, tá certo? Quanto menor o denominador, maior a escala, tá certo? A DHN está aqui também. Ó, cartas gerais, escala menor que 1 para 3 milhões. Grandes trechos entre 1 e 3 milhões e 1 milhão e meio, médios trechos entre 1 milhão e meio e 1 milhão e 500 mil, e entre 500 mil e 150 mil pequenos trechos, cartas particulares maior que 1 para 150 mil e planos. Planos são pedaços de carta que a gente vai ver, que daí são maiores detalhamentos ainda, ó. É o denominador menor, 25 mil. Quanto menor o denominador, maior a escala, melhor o detalhamento, certo?
Principais elementos da carta, pessoal. Vamos dar uma olhada rapidamente aí, a gente depois vai ver lá na aula também. Com mais detalhes, a gente pode até repetir essas informações. O título da Carta Náutica traz as seguintes informações importantes. Área geográfica geral e trecho, que se situa a área representada na carta, costa norte, leste e sul. O Brasil é dividido nessas três costas. Costa norte, que é lá a parte que vai desde do Amapá até o Cabo Calcanhar, a costa leste, que vai desde o Cabo Calcanhar até ali a Bahia, acho que até Cabo Frio, e depois de Cabo Frio até o sul é a costa sul, tá certo? Referência geográfica específica, consiste na descrição da área representada na carta, do norte para o sul. A referência geográfica é de Natal para João Pessoa, né? Do Rio de Janeiro a Santos. Então, referência geográfica são lugares conhecidos e fala sempre de tal lugar a tal lugar, sempre do norte para o sul, certo? Seria especificando essa carta, vai da onde até onde, tá? Informações sobre a data dos levantamentos hidrográficos, isso é importante, pessoal, que deram origem à carta, confiabilidade e atualização. No final do slide tem uma explicação sobre isso. É bom vocês terem atenção também sobre a confiabilidade e atualização das cartas. Unidade de medida das profundidades e datum vertical, a partir de onde é medida as profundidades. Usado na carta, sondagens representadas em metros, né? Sondagens são na carta, você vê vários numerozinhos na carta, na parte branca da carta, são as sondagens em metros. Normalmente, uma carta brasileira é sempre em metros, mas tem cartas que são em fathoms, em braças, né? As inglesas, e tem outras mais no Brasil é em metros, e datum vertical, que é o nível médio das baixas mares de Cisígia. Está escrito na carta qual é o datum vertical, que é esse nível médio das baixas mares de Cisígia. O que é isso? Baixa mares de Cisígia. Cisígia, pessoal, é quando a Lua ela está na sua, digamos assim, na sua maior potencialidade com o Sol, certo? Quando eles estão em conjunção ou em oposição. Daí a força da Lua e do Sol nas marés é mais intensa. Nós temos as mais altas pré-mares e as mais baixas baixa-mares. A Cisígia é quando há essa amplitude máxima, tá certo? Então, por isso que ele é calculado na baixa mar de Cisígia, porque o zero, então, vai chegar onde vai a água no seu nível mínimo. Isso é medido, às vezes, por anos, 2, 5, 6 anos, eu não sei, tem um cálculo aí, né? Para saber onde é que foi a água na baixa mar de Cisígia, para daí, a partir dali, ser o nível de referência da carta, ou seja, sempre vai ter mais água do que tem naquilo previsto ali, tá certo? É o nível de referência vertical das profundidades, né? Então, aqui a gente tem já uma carta, ó, Brasil, costa norte, do Cabo Orange à Ilha de Maracá, certo? Então tem aí o símbolo da DHN, algumas cartas hoje, essa carta que a gente vai trabalhar já tem o símbolo internacional, que é da OHI, Organização Hidrográfica Internacional. Área geográfica geral, costa norte, pode ser leste ou sul. A referência específica, como eu falei, sempre do norte para o sul, do Cabo Orange à Ilha de Maracá. A medida de profundidade, sondagem em metros, está escrito aqui na carta, e a data de confiabilidade, levantamentos efetuados pela Marinha do Brasil até 1978. Datum vertical, as sondagens são referidas aproximadamente ao nível da baixa mar média da Cisígia, dando a referência, né, o nível de referência vertical, onde são medidas as profundidades, tá? Seguindo aqui os principais elementos da carta, unidades de medida das altitudes e plano de referência. Como eu falei, as profundidades são medidas como referência à média das baixas mares de Cisígia. Já as altitudes, que são em terra, na parte bege da carta, são medidas em metros e tem como origem o nível médio do mar. Mean sea level, né? Nível médio do mar. Então começa a partir do mar para cima, tá? Então aí são as altitudes. Referência para símbolos e abreviaturas, o título da carta informa que a carta 12.000 Internacional 1, símbolos e abreviaturas, a gente vai trabalhar com essa carta na nossa próxima aula, se Deus quiser, ou na segunda seguinte, que é a carta sobre simbologias do que tem na carta náutica. Escala natural e paralelo de referência. A escala natural é mostrada, acompanhada do valor do paralelo de referência, que corresponde à latitude média do trecho abrangido pela carta. Não é bem do trecho abrangido pela carta, é do trecho abrangido pela projeção, que às vezes uma projeção são várias cartas, mas aí tem lá a escala natural, seria nessa latitude é que seria medido
as distâncias sem nenhuma deformação. Mas como eu falei a vocês, a carta de mercado é considerada isométrica, né? Equivalente, de mesmo equivalente não, equivalente ela não é, ela é equidistante, e equidistante desde que você meça as distâncias na escala de latitude, na escala vertical, tá certo? O nome da projeção usada normalmente vai estar Mercator em quase todas as nossas cartas náuticas, e o datum horizontal, isso é importante, pessoal, porque envolve até um ajuste no nosso GPS. O datum horizontal usado na carta é informação importante para os sistemas de navegação por satélite que fornecem posições referidas ao Sistema Geodésico Mundial, World Geodesical System, né? Quando trabalha com WGS. Então é importante ver se a referência é uma referência regional, que aí vai ter que ajustar o GPS a essa referência. Para plotar as posições satélites nas cartas náuticas referidas a um datum regional ou local, são necessárias correções, pelo que eu falei, que devem ser informadas em nota de precaução inserida na carta, especialmente nas cartas de grande escala, né? Grande escala, o numerador o maior possível, certo? Grandes numeradores, certo? Numeradores, não, menores. Quanto menor o numerador, maior a escala, ao contrário, né? Então, grande escala significa áreas pequenas, então ali a gente vai ter que ter um datum bem igual, a gente vai ver um acidente que aconteceu lá no Chile com um navio de guerra, por conta de não terem colocado o datum no satélite, um datum regional, aconteceu um acidente, o cara pensava que estava num lugar, mas estava em outro, uma distância aí, sei lá, de 500 metros, sei lá, uma distância pequena, tá? Então esse é o datum horizontal, como a gente viu, já falamos em dois datums verticais, né? O médio da baixa mar de Cisígia e o mean sea level, o nível médio do mar, e agora falamos no datum horizontal, que é uma referência horizontal onde é feita essa projeção da carta, tá? Isso é importante. Então aí está, ó. Título da carta, Brasil, Costa Norte, né? Medida de altitudes em metros, altitudes em metros acima do nível médio, né? É o mean sea level, aqui é a primeira referência para profundidades, aqui é a referência para altitudes. Carta 12.000, para símbolos e abreviaturas, ver carta número 12.000. A gente vai ver essa carta também, que representa as simbologias da carta. A escala natural, ó, 1 para 316.546, na latitude 3 graus, 25 minutos, né? Então essa seria a latitude que representaria maior que distância, mas não significa que as outras estão erradas, não. A diferença é muito pequena. Então aqui é só onde não há deformação alguma, mas toda essa área da projeção é considerada equidistante na carta de Mercator, desde que a distância seja medida na escala de latitude. Projeção de Mercator, o tipo de projeção, e o datum horizontal aqui, ó, Córrego Alegre, Minas Gerais. Então esse datum é fundamental. Se por acaso tiver esse datum na carta, é coisa mais recente, mais antiga. Recentemente é mais raro, mas fiquem atentos. Se houver um datum regional, é preciso ver o ponto de amarração da carta com o terreno. Atenção para com GPS nas grandes escalas, ou seja, em níveis, escala grande, então a gente, certo? Grandes escalas, a gente vai ter, com numeradores pequenos, né? A gente vai ter então esse problema aqui que a gente vai mostrar aqui para vocês. Olha lá, informação da maré, a gente vai ter aqui as informações sobre a maré. A informação da maré aqui, a gente tem aqui o lugar, a gente vai ter que ver na carta isso depois com calma. High water fluent change, né? Altura sobre o nível de redução. O nível de redução é exatamente aquele nível de referência da média da baixa mar de Cisígia, né? E aqui tem os níveis médios de pré-mar, de baixa mar e nível médio de cada lugar, Mondarjan, Cassiporé, Cocal, tá certo? E aqui está o problema com o datum, ó, navio de guerra chileno, LST Valdívia, na costa chilena. O que aconteceu com ele? A posição do GPS essa era azul aqui, ele achava que estava nessa posição. Quando o datum do GPS era diferente do datum da carta, ele já estava encalhado lá na pedra, ó, tá certo? Ele achava que estava totalmente coberto, numa grande escala, né? Uma carta, olha só como é grande a grande escala aqui, não dá para ver a escala aqui, mas então você vê que a diferença era pequena, mas fez com que ele ficou encalhado graças a ele não ter ajustado o GPS dele lá o datum dele no GPS, tá certo, pessoal?
navios de guerra chileno. Isso é um fato real. Aí está então, né? Ó, escala de longitude, título da carta, norte, né? Brasil. Aqui foi Brasil Costa Sul, já é diferente. Lá era norte, Oranja, Calcanhar. Aqui é Brasil Costa Sul, do Rio de Janeiro a Santos, a referência específica, né? Aqui a escala de latitude, está aqui na vertical, a data de confiabilidade, medida de profundidade, então aqui é uma outra carta. Aqui as notas de precaução que tem que ser lidas antes de começar a utilizar a carta, pessoal, por isso que ela é encarnada, tá certo? A escala, a carta 12.000, símbolos e abreviaturas, né? Principais elementos da carta: notas de precaução explanatória, aquelas encarnadas, assuntos diversos, área de fundeio proibido. Então você tem que ler aquelas notas de precaução antes de navegar onde você, naquela carta ali, tá certo? Informação sobre marés e correntes, tem algumas informações que eu mostrei a vocês. E a rosa dos ventos ou rosa dos rumos, que nós já vimos. Às vezes uma carta tem mais de uma rosa dos ventos, como vai ter a nossa lá, 23.000. Rosa dos ventos ou rosa dos rumos. A carta náutica representa uma ou mais rosa dos rumos verdadeiros que permite a obtenção de rumos e marcações verdadeiras, tá certo? Ela vai botar sempre a direção norte verdadeira, na direção do meridiano geográfico. No seu interior aparece sempre o valor da declinação magnética, né? Lembra? E sua variação anual, e também é representada a rosa dos rumos magnéticos, certo? A gente tem aí a rosa variação anual está aqui nessa informação aqui vem a declinação magnética, o ano e a variação anual, né? Daqui que a gente tira aquelas informações para a gente calcular a declinação magnética para o ano que nós estamos, né? Então aqui, ó, o 000 aqui é da informação do norte verdadeiro, aqui vai ser o norte magnético, certo? Por conta dessa declinação, o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético chama-se declinação magnética, certo? Aí está, a declinação magnética aqui, ó, variação, não dá para ler, 9 graus e 45, não é variação, não, aqui acho que é declinação magnética que está escrito aqui, 9,45 oeste, 1900 e tal, declinação magnética e o ano, e aqui o anual increase, ele só fala anual increase de 6 minutos, por quê? Porque se é increase é porque aumentando significa que a variação é no mesmo sentido da declinação, seria 6 minutos oeste. Isso é importante entender também, tá certo? E aqui a gente tem um exercíciozinho, ó, a declinação magnética 6 graus e 40 oeste em 1992 e a variação anual 8 graus leste. A gente já vê de cara aí que a variação anual, ó, é contrária à declinação magnética. Então, quando eu calcular aqui o valor da variação ao longo do tempo, de 92 para 2021, eu vou ter uma subtração em relação a esse valor da declinação magnética, né? Então, só para a gente verificar como é que, ó, declinação magnética 92, 6 graus e 40 minutos oeste. A variação anual, 8 minutos leste por ano. A variação anual foi em 29 anos, 8 vezes 29 dá 232, né? 3 graus e 52 minutos leste. Então, isso aqui eu vou ter que subtrair dos 6,40, né? E vai... Aí, se fosse maior que 6,40, passaria a ser até leste, né? Mas não é maior. A declinação magnética em 2021 é 6,40 menos 3,52, dá 2,48 oeste. Como a gente falou, a declinação magnética a gente sempre aproxima para o grau inteiro. Ó, 2 graus e 48, aproximei para 3 graus, tá certo? 3 graus oeste. Tudo bem, pessoal? Tá? Aqui... 2 graus e 48, declinação magnética, 3 graus oeste. A gente já fez alguns exercícios desses, tem mais esse aí, certo? Como eu falei, esse é o tipo de exercício padrão que vocês têm que saber fazer sempre. Não pode ter dúvida do que está feito aí, tá certo? Principais elementos da carta: auxílios à navegação, os faróis, faroletes, radiofaróis, luzes de alinhamento, luzes particulares notáveis, balizas, boias cegas e luminosas, equipamentos Racon, a gente vai ver o que é isso em sala de aula, e demais auxílios à navegação são apresentados na Carta Náutica, Carta 12.000. A Carta Náutica 12.000 está no site da DHN, quem quiser pode ver o que é cada coisa dessa daqui, está lá, mais ou menos explicando, tem no Miggins também. E elementos da parte terrestre, que também é importante, mas não tão importante quanto a parte marítima, né? Representa o contorno da linha da costa, correspondente à praia-mar, ilhas, curva de nível é a montanha, né? 100 metros, 200 metros, 300 metros, altitudes, pontos notáveis à navegação, que seria faróis, seriam caixas d'água, né? Instalações portuárias, cais, pier, trapiche, docas, moles,
e outras informações de interesse de navegação. A carta náutica não é uma carta topográfica, então na parte terrestre ela não tem uma precisão exata, né? A precisão na parte terrestre não é tão rigorosa quanto é na parte aquaviária, aquática, certo? Principais elementos da carta, a gente já deu uma olhada, é a parte mais importante da carta, apresenta profundidades reduzidas ao nível de redução, que é abaixo chamada de exija, eu já expliquei para os senhores. Ilhas isobatimétricas ou isobáticas, o que é ilhas isobatimétricas ou isobáticas? A gente vai ver que são linhas de mesma profundidade. E aí eles se ligam na carta 20 metros, 50 metros, 100 metros, e aí facilita, eu sei que estou entre 100 e 50. Na verdade, a linha isobatimétrica é também uma linha de posição, onde eu sei que estou sobre ela, eu sei que estou numa linha de posição isobatimétrica. O que é uma linha de posição? Um lugar geométrico de todos os pontos que o navio se encontra, tendo sido feita uma observação em determinado instante. Então, se eu tiro uma profundidade e verifico que estou na profundidade de 50 metros, eu sei que estou na carta sobre a isobatimétrica de 50 metros. Por isso que eu estou numa LDP isobatimétrica. Perigos à navegação: bancos, recifes, pedras submersas, cascos sossobrados, obstruções ou qualquer outro obstáculo à navegação. Estirância é a área que cobre e descobre com o movimento das marés, né? Aquela parte mais perto da costa. A natureza do fundo, a tenso, eu já expliquei para vocês o que é isso, né? Pode ser areia, pedra, cascalho, né? Cabos submarinos estão na carta, as áreas de exercício estão naquelas informações de advertência, áreas de fundeio, etc. Aí está, ó, sondagem, ó, esses numerozinhos da carta são as profundidades em metros, tá certo? Ó, aqui, ó, a terra certamente está aqui é a isobatimétrica de 30 metros, né? Essa aqui é uma carta certamente que não é brasileira, ela vai para lá, 31, 33, se vê para cá é tudo mais de 30, para cá é tudo menos de 30, aqui é a isobatimétrica. A medida de distância sempre feita, né, na escala de latitude, né? Aqui, ó, 42 e 5 minutos, 5 minutos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai até, certo? Cada item desse aqui é 1 minuto. 1 minuto de arco significa 1 milha, certo? 1 minuto de arco corresponderia a 1 milha. Aqui teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milhas aqui. E aqui, atenção com as escalas de latitude, né? Olha só, aqui é 35 graus, aqui é 36. Aqui é 35 graus, aqui é 5 minutos. Por conta das escalas serem diferentes, igual aquela que eu falei a vocês, numa carta de papel está o mapa mundi e na mesma carta está a Baía de Guanabara, ó, as escalas, ó, essa aqui, certo? Essa aqui seria a escala do mapa mundi e aqui seria a escala da Baía de Guanabara, ó, porque 35 e 5 é só até aqui, ou seja, seria só esse trecho apresentado nessa carta toda aqui, tá certo? Aqui seria... Na verdade, aqui seria o mapa mundi, aqui seria a Baía de Guanabara, né? Ou seja, aqui, ó, estaria, ó, 35 e 5 está aqui, ó. Então, isso aqui tá nesse espacinho aqui. Então, aqui é uma carta de grande escala, de maior escala e maior detalhamento, tá certo? Olha só, onde estaria a latitude 35 graus, 4.3. Nessa daqui estaria, ó, 4.3 estaria aqui, tá certo? E nessa daqui, 35, ó, 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, 4.3 estaria aqui. Seria bem diferente, ó. 4.3 é aqui, 4.3 é lá. Tá certo, pessoal? Atenção com as escalas de latitude, tá? Então tem que saber ler a escala de latitude. Outros elementos de interesse na carta náutica, a vista panorâmica da costa da Guiana Francesa, vista panorâmica da costa aqui, certo? Isso aqui eu cheguei a fundear em frente ao Mont d'Argent, e olha só, aqui tem o falso Mont d'Argent, que tem o mesmo formato. A gente, olhando para a costa, dá a impressão que é o próprio Mont d'Argent, mas na verdade é o falso Mont d'Argent. E tem também aqui perto do Rio de Janeiro, tem o falso Pão de Açúcar, você vê na carta lá, o Pão de Açúcar e falso Pão de Açúcar. Às vezes você está marcando um morro em terra, achando que é aquilo que você pensa que é e não é, tá certo? Então tem outra vista panorâmica da costa, né? Tabelas de conversão de unidades, braças que eu falei, que era tal fathoms, né? Os fathoms que são as medidas de profundidade lá dos ingleses, parece, metros e pés, né? Em distância também. E os diagramas de levantamento, pessoal, então eu vou deixar esse diagrama de levantamento para conversar com vocês quando a gente chegar aí. Então, espero que a próxima aula, né, semana que vem, seja já presencial, nem que com os riscos que a gente vai correr, mas tudo bem. Vamos tentar, porque a partir dessa aula, da aula que vem, a gente vai, digamos assim, trabalhar efetivamente com as cartas náuticas, tá certo? Então, se for realmente confirmado,
Repito que eu preciso que vocês levem, cada um leve os seus instrumentos de precisão. A aula vai ser lá na Golf 104, vai ser lá no bloco Golf, certo? Golf 104, na sala de navegação, certo? Eu vou estar lá aguardando vocês no horário da aula e a gente vai trabalhar com carta náutica, então precisa de lápis, borracha, compasso, régua paralela, tá? Aquela carta aquela carta de instrução não precisa levar ainda. Quando precisar eu aviso lá em sala de aula, tá bom? Então, aqui a gente dá continuidade lá nessas aulas 2.5, 2.6, né? A partir desse diagrama de levantamento, explico a vocês o que é isso lá e a gente continua a nossa aula então, já nos preparando para fazer a aula prática. Muito obrigado então e até semana que vem, quando estaremos juntos aí no SEAGA. Muito obrigado.